Fala pessoal, neste vídeo vamos comentar sobre a Sanepar porque a companhia divulgou a sua proposta que será votada na Assembleia no dia 28 de abril. E a Sanepar, junto com a Copasa, estão decepcionando no quesito dividendos, já que a companhia realizou uma proposta de um dividendo adicional proposto muito baixo. E o mercado estimava que a Sanepar iria aumentar o payout para 50%, mas isso aqui não irá acontecer. E antes de comentar aqui um pouco sobre a Copasa, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos e os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. É o primeiro ponto, um dos motivos porque a Sanepar não quis aumentar o seu payout para 50%, é porque a empresa emitiu que pretende investir cerca de 9,1 bilhões deste ano até 2026. E só para 2022 a companhia prevê quase 1,8 bilhões em investimentos. Consequentemente, a companhia vai reter boa parte dos lucros para investir, porque a empresa precisa atingir as metas estabelecidas pelo governo federal. A parte de água já está ok, mas tem que crescer bruscamente na parte de esgoto. Tanto que dos 9,1 bilhões de investimentos, quase 5,1 serão direcionados para a parte de esgoto. Então, isso aqui não é um caso pontual para a Sanepar, bem como para todas as companhias da parte de saneamento. E a Copasa e a Sabesp também divulgaram plano de investimentos bem interessantes. Consequentemente, esses falsos investimentos acabam impactando na elevação da dívida da companhia e também no pagamento de dividendos. E aqui temos a, entre aspas, decepção, porque o mercado estimava um payout um pouco maior, aí de 40%, 45% até 50%, que é o limite da Sanepar, e a companhia anunciou, referente a 2021, cerca de 22 centavos de JCP para SAP R4 e anunciaram um dividendo complementar, que é tão baixo, de 1,2 centavos. Então realmente é muito pequeno. E aqui no caso, se somar o que a companhia já anunciou e o que estão propondo, temos aqui cerca de 23 centavos por ação para cada SAP R4. E aqui 21 centavos para SAP R3 e R$ 1,15 para SAP R11. E lembrando que boa parte desse valor já foi anunciado e a companhia só está propondo esses 1 centavo para SAP R3 e 4 e quase 6 centavos para a SAP R11. Então o dividendo de fato proposto é muito baixo. E aqui no caso, o payout para o exercício de 21 ficou na faixa de 30%. Então realmente bem abaixo do esperado, na casa de 50%. Então esse dividendo é tão baixo, para a Sanepar 3, 4 e 11. Temos aqui 1 centavo para SAP R4 e 3 e quase 6 centavos para SAP R11. E esse dividend yield representa quase 0,3%. E a Datacom, coloquei a data da Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de abril e que a companhia irá pagar em até 60 dias, já que isso aqui condiz com a política da companhia. Por quê? Porque na política da Sanepar, a companhia destaca que terá o prazo máximo de 60 dias para pagar após a Assembleia Geral Ordinária. Então, de fato, isso está no histórico da Sanepar, sempre anuncia em abril e o dividendo anunciado em abril, eles pagam em até 60 dias. Fora o dividendo anunciado em junho e em dezembro. Mas esse dividendo anunciado em junho e em dezembro, normalmente a empresa demora muito para pagar. Por exemplo, para 2020, a empresa anunciou em junho e em dezembro a Datacom para ter direito e só pagaram em junho do outro ano. Então o defeito aqui da Sanepar anuncia com a recorrência baixa e demora muito para pagar. E aqui no caso, um ponto que acaba decepcionando no quesito dividendos da Sanepar, porque historicamente a companhia sempre foi uma boa pagadora, sempre pagou um dividend yield atrativo e a companhia, desde 2019, o payout reduziu de forma substancial. Então, o histórico da Sanepar era de pagar cerca de metade do resultado em dividendos, mas a empresa, nos últimos 3 anos, tem pago só 30% do resultado em dividendos. Então, apesar da lucratividade estar crescendo, como o payout caiu, então o dividendo nessa barra em azul está menor do que em 2018, apesar da lucratividade estar maior, de 800 milhões para 1,2 bilhão. Então, esse é um pequeno impasse para quem quer receber dividendos da Sanepar, porque com esse payout baixo, a empresa deve pagar na faixa de 5 a 6%. E outro ponto é que se somarmos tudo o que está sendo proposto, mais o que já passou, a Datacom, referente ao exercício de 21, a empresa anunciou cerca de 23 centavos para SAP R4. Isso aqui representa um yield de 5,7% e um preço teto de R$ 3,90. Então, nesta ótica, hoje a Sanepar, nesses R$ 4,10, mais ou menos, está acima do preço teto e o dividend yield projetivo fica abaixo de 6%. Então, nesta ótica, a Sanepar não estaria ativa aqui
é claro para quem quer receber renda passiva com yield interessante e uma margem de segurança muito boa, sem contar a demora no pagamento de dividendos. E outro ponto é que peguei projeções, segundo o mercado, para a Sanepar para este ano, então estimam um LPA de 0,66, é bem similar ao ano passado. Isso aqui dá 33 centavos para ação, caso o payout seja de 50%, yield 8% projetado, preço teto 5,50 e temos aqui 34% de margem de segurança. Mas com a bronca, porque não sabemos se a companhia novamente vai reduzir esse payout para 30%. Caso contrário, bastava hoje a empresa aumentar o payout, que certamente o dividendo seria bem interessante. Mas não está sendo o caso, é na Sanepar, na Copasa e na Sabesp. Então realmente o setor de saneamento tem decepcionado um pouco, julgo eu, pontualmente, no quesito dividendos, já que as companhias precisam investir bastante para os próximos anos. E outro ponto destacando aqui pontos positivos, de fato, a empresa é boa, promissora, tem resultados consistentes e crescentes, cresceram receita, cresceram EBITDA, cresceram lucro líquido em 18% ano após ano, cresceram em atendimentos de ligações de água, cresceram em ligações de esgoto, índice de atendimento tem crescido, margens da companhia estão crescendo, a empresa investiu 1,3 bilhão em 2021, tomaram um pouco mais de dívida para financiar os investimentos. Então, sobre o balanço da Sanepar, sobre números, margens, a companhia hoje é a melhor setor. Isso aqui olhando para as companhias que estão listadas na bolsa. E sobre outros pontos, a empresa é uma forte geradora de caixa, geraram 1,7 bilhão, dívida muito equilibrada, então não tem muito o que falar de mal sobre a Sanepar. Só que a empresa está pecando no quesito dividendos. E sobre o nível dos reservatórios, continuam elevados, de 87%, então sem risco aqui com crise hídrica para a Sanepar. Histórico de lucratividade positivo, consistente e crescente, e cresce a uma taxa média anual de 15% ao ano. Isso aqui nos últimos 10 anos. Então, poucas companhias da bolsa, até empresas privadas, que o pessoal fala que é uma empresa boa, não entregam um crescimento desse que a Sanepar entregou nos últimos 10 anos. E o que é que temos aqui? Um descasamento muito grande entre a lucratividade em laranja e as cotações da companhia. Historicamente, quando isso aqui acontece, uma hora isso aqui vai fechar, ou caindo a lucratividade, ou subindo as cotações. Então, se você acha que a lucratividade vai cair 30%, 40%, esquece a companhia, porque hoje já estaria no preço. Mas se você acha que essa lucratividade vai ser mantida ou até irá crescer, então cotações irão crescer, lucratividade vai crescer, dividendo vai crescer. Consequentemente, é esperar que as cotações e a renda passiva cresça ao longo do tempo. E outro ponto que parece que o pessoal tem um receio é esse vencimento dos contratos. Isso é natural no setor de saneamento e na parte de elétricas. E perceba que o vencimento dos contratos após 2033 representa 75% da receita total da companhia. Então, entre aspas, a Sanepar tem mais de 70% da receita garantida após 2033. Então, só que a empresa pagar de dividendos já tem o capital reavido apenas com dividendos. E outro ponto é que vimos aquele plano de investimentos porque a empresa pretende crescer bruscamente acima de 90% do índice de atendimento para a rede, coleta e tratamento de esgoto. A parte de água já está em 100%. E uma notícia recente, que o pessoal fica com esse receio, a Prefeitura de Marigá notifica a Sanepar que vai assumir o serviço da companhia. E cabe destacar que o município de Marigá representou 5% da receita da companhia referente a 2021 e ainda possui quase 18 anos de concessão remanescente. Então, seria um receio a Sanepar acabar perdendo isso, porque é até uma parcela relevante da sua receita. Caso isso aqui aconteça, também não seria o fim do mundo para a Sanepar. Lógico que tem os impactos, mas paciência caso isso aqui aconteça. E para encerrar o vídeo, temos aqui um comparativo entre a Sanepar, Copasa e Sabesp. Então, no quesito dividend yield, em geral, estão bem baixos. Sanepar e Copasa pagando na faixa de 5%. Sabesp nunca foi uma boa pagadora, principalmente nesse preço. PL, hoje a Sanepar está mais barata, depois a Copasa e depois a Sabesp. PVP, a Copasa hoje é a mais barata. EV/EBITDA é quase empatado, a Sanepar e a Copasa, e a Sabesp a mais cara. Sobre margens, a Sanepar disparada, sempre foi a melhor. Depois temos aqui a Sabesp e depois aqui a Copasa. Porém, se pegar o resultado ajustado, o da Copasa está melhor, até porque fiz aqui um vídeo bem recente comentando sobre o balanço da Copasa, que já era esperado que a companhia teria efeitos pontuais negativos no balanço da companhia. E de fato, teve uma queda robusta no balanço, mas
boa parte sem efeito caixa. Então cuidado, é porque o pessoal fica nessa histeria. Copasa caindo 11% hoje. Isso aqui são efeitos pontuais que não devem acontecer. Consequentemente, o balanço deste ano deverá ser bem melhor do que 2021 e é de esperar resultados crescentes e dividendos também. E sobre a parte do endividamento, é de todas, está bem moderado, até o da Sabesp. E sobre a parte da rentabilidade, o da Sanepar é melhor. Depois Copasa e depois a Sabesp. Então hoje, a Sanepar e a Copasa acho as mais interessantes. E em particular, eu não compraria Sabesp, porque o pessoal fica nessa e vai acontecer uma privatização. E há anos falam sobre isso e nada de acontecer até o momento. O cara fica com a batata quente em carteira, comprou pensando que seria privatizado e nunca aconteceu. Isso aqui pode durar 10, 15, 20 anos. Será que você vai ter paciência para isso? Até porque, caso a companhia dessa acabe frustrando o mercado, certamente vai continuar caindo e aí andando de lado e mal paga dividendos. E pelo menos a Sanepar e a Copasa até que pagam dividendos interessantes. Basta a companhia aumentar o seu payout. E bem, pessoal, comentamos aí um pouco sobre a Sanepar e também um pouco sobre a Copasa e a Sabesp. Então comenta se você está comprando ações do setor de saneamento e deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e forte abraço.